Foco, só que na área. E nesse vídeo eu vou falar sobre o quarto episódio da quinta temporada de The Walking Dead, que estreou ontem na AMC. Então vamos começar. Então, como foi informado semana passada em relação às informações referentes a esse episódio, estava óbvio demais que esse episódio devia se focar somente na Beth. Então foi realmente o que aconteceu, nós tivemos um episódio somente focado nela, e realmente eu não acho que foi uma boa ideia os produtores terem feito uma coisa dessas. Mas antes de eu entrar em detalhes referente à minha opinião à personagem Beth, eu vou falar sobre o episódio em si. Inicialmente, o episódio começou com ela acordando em um hospital em Atlanta, Não foi em Washington como eu pensei que seria, mas em Atlanta também é um bom lugar, apesar deles terem repetido a mesma posição referente à primeira temporada. Não que isso seja uma reclamação, mas eu acho que eles deveriam explorar lugares novos, não as mesmas cidades que eles já estavam anteriormente, ou repetir algo que já foi usado como local nos episódios anteriores. Mas vamos lá, vamos começar. Nós tivemos a introdução de vários personagens novos, só que infelizmente a maioria deles não foi bem feita. Eles não foram bem desenvolvidos durante o episódio e realmente eles deixaram a desejar. Principalmente a policial Dawn, que ela foi como se fosse a chefona do local, do hospital. E ela, pela maneira que eu vi, se demonstrou ser uma personagem muito chata, facilmente irritada e possivelmente bipolar ou até mesmo tripolar, porque realmente ela muda, de personalidade muito rapidamente. Eu não sei se isso foi um erro da produção em exagerar na mudança de personalidade dela, ou ela realmente deve ter algum problema psicológico, não sei, mas realmente ela não foi bem estruturada nesse episódio, porque primeiramente ela fica com raiva, se demonstrou muito séria perante a Beth, em seguida ela do nada dá um tapa na cara dela, aí do nada começa a agir feito uma mãe, cuidando dela, só que depois começou a ficar com raiva novamente, enfim, ela começou a mudar as atitudes dela perante a Beth de uma forma completamente sem lógica, Primeiro ela tá com raiva, depois ela começa a cuidar dela, depois ela fica com raiva novamente, depois fica calma, depois fica feliz, enfim. Ela parece ser uma personagem bipolar, só que como o seriado não falou nada referente a algum problema psicológico, algo assim, nós podemos deduzir que ela foi muito mal estruturada. Outro personagem foi o Gorman, que, porra, primeiro que o nome é escroto, Gorman, quem é que se chama Gorman, cara? Lembra muito Morgan, mas referente às atitudes desse personagem, deu pra ver que ele quis fazer o papel de um policial safadinho, que queria dar em cima da Beth, só que assim, mesmo com essa característica facilmente apresentada, a maneira que ele foi desenvolvido no episódio foi uma coisa muito ridícula, porque ele pareceu mais ser um vilão de novela, Porque ele não se demonstrou ser um cara social, ele manteve a mesma postura de safadinho assim pelo episódio inteiro, ninguém reclamou disso, como se todos já tivessem acostumados e ninguém fizesse nada a respeito disso. Foi uma coisa meio idiota a maneira que ele foi se desenvolvendo, ainda bem que ele morreu, porque realmente não iria valer a pena mandar um personagem assim no seriado por um bom tempo. Então nós tivemos dois personagens muito mal estruturados, principalmente perante suas primeiras aparições nesse episódio. Mas no geral nós tivemos alguns momentos bem interessantes, principalmente explorando algumas situações referentes a pacientes e médico, com sangue, mortes, enfim, amputações, enfim, nós tivemos aqueles momentos comuns do hospital, onde os médicos fazem de tudo para salvar o paciente, cortando membros, ou, coisas envolvendo muito sangue. Não foi lá grande coisa, porque foram poucos momentos, mas eu acho que foram as únicas partes boas desse episódio, porque realmente foi um saco a maneira como esse episódio foi indo, Nós tivemos finalmente a questão social, Nós tivemos a Beth finalmente se socializando, falando, participando do seriado de uma forma mais natural, só que em outras palavras foi de uma maneira muito forçada. Porque, primeiramente, ela era uma personagem muito isolada, quietinha, não falava nada, não participava de nenhum evento importante. Aí, do nada, todos os eventos que envolviam participação social ou que envolviam ações importantes, do nada, tudo caiu sobre ela. Ela virou meio que a principal do episódio. Obviamente que ela foi a principal, só que foi de uma maneira muito ridícula. Porque do nada ela virou um ser social, do nada, Antes ela era quieta, do nada começou a ganhar muita atenção. E ainda tem a questão da atriz não saber atuar, Na segunda temporada deu pra dar uma chance pra ela, porque ela era uma nova personagem, obviamente isso é normal, ela ser meio isolada, só que eu tava esperando, só que a partir do momento que ela começou a aparecer mais no seriado, principalmente no decorrer da terceira e da quarta temporada, e nesse início da quinta, deu pra perceber uma coisa, ela não sabe atuar.
E nem adianta você falar, ah, se você tá reclamando, então faz melhor. Cara, tem vários atores melhores do que ela, ou melhor, atrizes, né? Tem várias atrizes melhores do que ela, que poderiam substituir ela, só que infelizmente decidiram manter ela e ela não sabe atuar. Né? Foram vários problemas nesse episódio, foi um saco. Enfim, tirando todas essas questões, nós tivemos um momento muito, digamos assim, importante, entre aspas, no episódio, que foi a questão da Beth enfrentar alguns perigos. No caso, conseguir matar alguns zumbis que estavam indo na direção dela, conseguir enfrentar um policial que estava dando em cima dela, no caso, tentando estuprar ela e tudo mais. Enfim, ela conseguiu desenvolver um lado mais, digamos, sei lá, uma reação em cadeia, sabe? Ela conseguiu desenvolver mais o lado de ação, sabe? Não só ficar isolado, mas ela conseguiu agir mais. Eu achei isso muito importante porque desenvolve um pouco o personagem, mesmo que o desenvolvimento da Beth seja uma coisa completamente aleatória e mal feita. E referente à relação dela com o ambiente, né, com os personagens ao seu redor, eu acho que deu pra perceber um detalhe muito importante que não dá pra ser deixado de lado, que é a questão da irmã dela, né? E do nada elas parecem que não se lembram uma da outra, sabe? Parece que uma não quer saber da outra, que não gosta mais da outra, enfim. Não foi explicado o motivo delas esquecerem uma das outras, porque a Meg não falou muito da própria irmã durante esses 13 primeiros episódios da temporada. Foi mencionado no primeiro episódio, só que depois ela não mencionou mais nada referente a ela. E a Beth nesse episódio não falou nada, nem mencionou que tinha irmã. Então parece que essa questão de família foi ignorada nesse episódio, mostrando mais ainda que esse episódio foi ridículo e que a personagem Beth é muito mal estruturada e muito mal feita nesse seriado. Mas nós tivemos a introdução de um outro personagem novo, que no caso foi o Noah, do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que no caso ele é o Chris, né? Então ele já é meio conhecido pelo público, ainda mais pra quem acompanhou essa série anteriormente. Eu não acompanhava, eu não achava muita graça, mas eu já conheci o ator anteriormente, mas deu pra ver que ele foi um personagem mais desenvolvido dentre todos do hospital. Sem falar do médico, né? O médico tava na dele, não fez muita coisa, mas deu pra ele apresentar um pouco do local pra Beth. Mas falando do Noah em si, ele falou do passado, falou do presente e seus objetivos pro futuro. E isso, meus amigos, é um elemento muito importante para um personagem bem desenvolvido. A questão dele querer fazer alguma coisa, ele tem um objetivo. Então, o Noah certamente foi o melhor personagem desse episódio. Mesmo ele não aparecendo tanto, ele sofreu, ele ajudou, ele foi social. Enfim, ele arriscou a vida também. Enfim, ele foi o melhor personagem. Em segundo foi o médico e a Beth foi em terceiro. Mostrando que realmente tem personagens melhores que a Beth, mesmo esses personagens sendo secundários. Enfim, os dois tentaram fugir do hospital, teve um momento de fuga, digamos assim, não foi meio assustador, mas deu pra perceber uma sensação de perigo, principalmente quando os zumbis atacaram no meio do escuro. Só que do nada Beth sabe atirar, sabe? Do nada ela não treinou na segunda temporada. Ela não fez nada na terceira, só ficou cantando. Na quarta também ela não fez nada. Então assim, do nada a Beth aprendeu a dar headshot. Tipo, que lixo. Nossa, sabe? Não mostrou como ela aprendeu. E simplesmente deram essa habilidade pra ela, sabe? Não, nesse episódio tu vai saber, tu vai automaticamente saber da headshot, porque nós vamos te dar uma cena de ação. E a cena de ação foi ridícula, foi uma cena de fuga de tipo de 2 minutos, em câmera lenta ainda, só pra dar uma tensão a mais. Só que no final das contas ela consegue matar alguns zumbis que estão tipo a 2 metros de distância dela, uma coisa ridícula, né? Eu vou conseguir matar os zumbis facilmente. No último momento, quando a gente pensava que a Beth ia ser mordida ou sendo morta, os policiais aparecem e conseguem salvar ela, obviamente um clichê, que novamente botando na lista do Scott Gimple de clichês que ele adora colocar no seriado. Enfim, no final das contas o Noah consegue escapar e provavelmente ele é o personagem que o Daryl Dixon vai encontrar e vai trazer para a igreja, que foi referente ao final do terceiro episódio daquela temporada. No geral o episódio foi legalzinho, assim, questão da gente saber o que aconteceu com a Beth, só que no geral, em questão do resto do episódio foi um saco. Deu pra ver alguns momentos eu não vou dizer tensão, mas os momentos meio focados na questão de vida ou morte, principalmente de paciente médico envolvendo sangue, amputações, uma coisa um pouco mais séria, né, referente aos acontecimentos desse episódio. Só que, assim, na maioria dos casos, assim, dos acontecimentos não foram lá grande coisa,
e o episódio deixou muito a desejar. Então, como nota, eu vou dar uma nota 5,5, porque realmente não foi lá o grande episódio. Eu não sei o que o pessoal vê na Beth falando que ela é uma personagem útil. Ela não é, o episódio dela foi chato, cara. Isso já mostra que a personagem é chata. Eu acho que eu também não preciso mencionar a cena do pirulito, né? Que eu acho que foi a cena mais estúpida desse episódio e que demonstrou o quanto ridículo esse episódio foi e quanto mal feito e mal estruturado os personagens foram desenvolvidos, cara. Porque aquela cena do pirulito é só, sabe, sei lá, foi... Eu nem tenho palavras pra descrever a cena do pirulito, cara, porque foi ridículo. Foi ridículo. Sério, quem gostou desse episódio deve ter algum probleminha, sei lá, porque... Sério, não tem como levar a sério um personagem assim, o Gorman. Não tem como levar a sério essa cena. Foi ridículo. Enfim, aí no final aparece a Carol, né, demonstrando que os diretores estão... No caso, o diretor tá brincando com o tempo, né, mostrando uma coisa que tá acontecendo no passado, ah não, mas aconteceu no futuro, enfim. No próximo episódio, talvez a gente descubra o que aconteceu com mais detalhes referentes à aparição da Carol. Mas como o próximo episódio vai se focar no grupo do Abraham, que o grupo se dividiu, possivelmente isso vai ser focado no episódio 6 da 5ª temporada. Mas, de qualquer maneira, a Carol aparece e isso pode estar relacionado com a vinda do Daryl Dixon e da Carol para a cidade e o possível encontro do Nolan com o Daryl Dixon. Enfim, na descrição do vídeo eu vou deixar 2 links, um deles referente ao meu grupo do Facebook relacionado com o meu canal do YouTube e o outro é sobre um fórum chamado Fórum Projeto Nerd, um fórum criado pelos meus amigos dedicado a vários seriados com discussões, informações, spoilers, enfim, focados em vários seriados. Então entre lá, se registre, o site é novo, então ainda está crescendo, então dê uma chance, participe, enfim. Esse foi o meu vídeo, eu espero que você tenha gostado. Foco, SocaBR, partiu até o próximo vídeo, valeu!